continuidade ao vídeo, inconsistência religiosa, né? Para os ateus que já leram a Bíblia, quais são as suas maiores inconsistências? Uma pergunta. Vai dizer aqui, ó. Nem sei quando começar, vou fazer tópicos, acho que facilita bastante. Só para você ter uma ideia, consegui, eu nem sei que 69 pontos de contradição, mas tem mais, muito mais que isso. A idade da Terra. Gênesis 1 afirma que a Terra foi criada em 6 dias, enquanto Êxodo 20 afirma que ela foi criada em 7 dias. 2. O número de animais da Arca de Noé. Gênesis 7 afirma que havia 54 mil animais na Arca, enquanto Êxodo 12 afirma que havia apenas 70 mil pessoas no Egito. 3. A história de Davi e Golias. 1 Samuel 17 afirma que Davi matou Golias com uma funda, enquanto 2 Samuel 21 afirma que ele o matou com uma espada. Não, ele ensinou com uma funda e depois foi com a espada e terminou de matar. 4. A história da ressurreição de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas afirmam que Jesus ressuscitou no terceiro dia, enquanto o evangelho de João afirma que ele ressuscitou no primeiro dia. Só uma controvérsia, meu Deus. Vamos adiante. 5. Nós temos que amar Deus. Entre parênteses, Deuteronômio 6:5 e entre parênteses, Mateus 22:37. Nós temos que temer Deus. Entre parênteses, Deuteronômio 6:13 entre parênteses, 1 Pedro 2:17. 6. Jumento falante. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Uma pergunta. Balaão respondeu a jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? A pergunta, né? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Outra pergunta. Não, disse ele. Depois, número 22. 7. A Bíblia nos fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Entre parênteses, 2 Timóteo 3,16. Vamos adiante. Mas alguns trechos é negada a inspiração divina. Entre parênteses, 1 Coríntios 7, 6, 5 e 12. Entre parênteses, 2 Coríntios 11 e 17. 8. Os gigantes existiam antes da inundação. Entre parênteses, Gênesis 6:4. Somente Noé, sua família e os animais da arca sobreviveram? Uma pergunta. A inundação, né? Ninguém sabe. Gênesis 7:23. Mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Número 13:33. 9. Deus diz para Noé que tudo que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Gênesis 9, 3 a 4. Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Entre parênteses, Deuteronômio 14, 7 a 20. 10. Toda a terra tem uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Entre parênteses, Gênesis 11, 1, 6 a 9. A Torre de Babel. Que foi na Torre Maior chegasse ao céu, aí Deus misturou a língua dele. Pararam. Anterior a isto, a Bíblia fala de diversas nações, cada um com sua própria língua. Gênesis 10:5. 11. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e de cegueira. Êxodo 4:11. Vamos adiante. Bora, meu filho. 4:11. Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. Lamentações 3:33. 12. Deus envia Moisés para o Egito resgatar os filhos de Israel. Êxodo 3, 10, 4, 19 a 23. No caminho, Deus ameaçou Moisés de morte. Êxodo 4, 24 a 26. Não proveu de explicação. 13. Deus mata todos os animais dos egípcios
com a forte pestilência, nenhum sobreviveu à pestilência. Depois, Êxodo 9, 3 a 6. Deus mata todos os animais dos Egípcios com uma chuva de granizo. Depois, Êxodo 9, 19 a 21 a 25. Mas eles já não haviam morrido com a pestilência? A pergunta. Agora vamos ver adiante. 14. Deus não foi conhecido por Abraão, Isaac e Jacó pelo nome de Javé. Êxodo 6, 2 a 3. O nome do Senhor já era conhecido. Gênesis 4, 26. 15. Deus proíbe que seja feito na escultura de qualquer ser. Êxodo 24. Deus ordenou a fabricação de estátuas de ouro. Êxodo 5, 18. 16. Proibição do assassinato. Êxodo 20, 13. Deus manda Moisés matar todos os homens de Midian. Números 31, 7. 17. Proibição do roubo. Êxodo 20, 15. Deus manda roubar os egípcios. Êxodo 3, 21, 22. Não é roubar, é fazer esposo. 18. Proibição da mentira. Êxodo 20, 16. Primeiramente, desigrejadas. Falsos convertidas, falsos arrependidos, falsas arremetidas. Falsos avivamentos também de vocês. Deus permite a mentira. 1 Reis 22, 22. 19. Você tem que julgar o próximo com justiça. Levíticos 19, 15. Não julgue para não ser julgado. Mateus 7, 1. 20. Deus jamais se arrepende. 1 Samuel 15, 29. Vamos ver mais adiante. Oi. Mais um pouquinho, mais. Deus se arrepende. Gênesis 6, 6. Êxodo 32, 14. 1 Samuel 15, 11, 35. Jonas 3, 10. 21. Deus não pode mentir. Número 3, 19. Deus deliberadamente enviou entre aspas, espírito mentiroso. 1 Reis 22, 20 a 30. Depois, 2 Crônicas 18, 19, 22. Deus faz pessoas acreditarem mentiras. 2 Tessalonicenses 2, 11 a 12. O Senhor engana os profetas e presentes. Ezequiel 14, 9. 22. Arão morreu no Monte Hor, H-O-R. Imediatamente depois disso, os israelitas foram para Salmona e Finom. Números 33, 38. Arão morreu em Mosera. Depois disso, os israelitas foram para Gade e Getebata. Depois, Deuteronômios 10, 6 a 7. Deus diz a Moisés que Arão morreu no Monte Hor, H-O-R. Deuteronômio 3, 32, 50, parênteses. 23. Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança. Deuteronômio 10, 1, 2 e 4. Deus ditou e Moisés escreveu. Êxodo 32, 27 a 28. Josué queimou a cidade de Ai, H-I, e reduziu a um monte de ruínas para sempre. Josué 8, 28. Aqui. Ainda existe Ai, H-I, ainda existe como uma cidade. Neemias 7:32. 24. Josué destruiu totalmente os habitantes de Dabir. Josué 10, 38 e 39. Os habitantes de Dabir ainda existem. Josué 15, 15. 25. Saul destrui completamente os amalecitas. 1 Samuel 15, 7 a 8, 20. Davi destruiu completamente os amalecitas. 1 Samuel 27, 8 a 9. Finalmente os amalecitas são mortos. 1 Crônicas 4, 42 a 43. 26. Isaí teve 7 filhos, além de seu mais jovem, Davi. 1 Samuel 16, 10, 11. Davi foi o 7º filho. 1 Crônicas 2, 15. 27. Saul tentou consultar o Senhor. 1 Samuel 28, 6.
Saul nunca fez tal coisa. Parte 1 Crônica 10, 13 a 14. Para vocês lerem, né, analisarem. Tirar essas dúvidas na Bíblia. 28. Saul cometeu suicídio. Parte 1 Samuel 31, 4 a 6. Parte 1 Crônica 10, 4 a 5. Covarde, foi e se matou. Só foi morto por uma malecita, foi não, se matou. Depois 2 Samuel 1, 8 a 10. Só foi morto pelos filisteus, não, se matou mesmo. Depois 2 Samuel 21, 12. Davi tomou 1.600 cavaleiros de Adadese, entre parênteses. 2 Samuel 8, 4. Davi tomou 7.000 cavaleiros de Adadese, entre parênteses. 1 Crônicas 18, 4. 30. Davi matou os arameus, 700 parelhas de cavalos e 40.000 cavaleiros, entre parênteses. 2 Samuel 10, 18. Davi matou aos arameus 7.000 cavalos e 40.000 empregados, entre parênteses. 1 Crônicas 19, 18. 31. Israel dispõe de 800.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto Judá dispõe de 500.000 homens, entre parênteses. 2 Samuel 24, 9. Israel dispõe de 1.100.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto Judá dispõe de 470.000 homens. 1 Crônicas 21, 5. É muita coisa. 32. Satã provocou Davi a fazer um censo de Israel. 1 Crônicas 21, 1. Deus sugeriu Davi a fazer um censo de Israel. 2 Samuel 24, 1. Davi pagou 50 ciclos de prata por gados e pelo terreno. 2 Samuel 24, 24. Davi pagou 600 ciclos de ouro pelo mesmo terreno. 1 Crônica 21, 25. 34. O rei Josias foi morto em Magedo. Seus servos o levam morto para Jerusalém. 2 Samuel 23, 29 a 30. O rei Josias foi ferido em Magedo e pediu para seus servos o levarem para Jerusalém, onde faleceu. Depois 2 Reis 23, 29 a 30. 35. Foram levados 5 homens dentre os mais íntimos do rei. Depois 2 Reis 25, 19 a 20. Foram levados 7 homens dentre os mais íntimos do rei. Depois Jeremias 52, 25 a 26. Cadê aqui? Tem coisa. 36. São citados o nome de 10 pessoas que vieram com Zorobabel, Esdras 2:2. São citados o nome de 11 presos que vieram com Zorobabel, Neemias 7:7. 37. Em Esdras 2:3 e Neemias 7:8. Essas passagens pretendem mostrar a quantidade de pessoas que voltaram do cativeiro babilônico. Compare o número para cada família, 14 deles discordam. 38. A terra vai durar para sempre. Salmos 104, 5. E entre parênteses, Eclesiastes 1:4. A terra perecerá, de 2 Pedro 3:10, entre parênteses, Hebreus 1:10 a 10:11. 39. Deus fala a respeito do sacrifício com os filhos de Israel, libertos do Egito. Entre parênteses, Levítico 1 a 9. Deus nega que houvesse dito algo sobre sacrifício naquela ocasião. Entre parênteses, Jeremias 7:22. 40. O filho não deve ser castigado pelo erro do pai, ou vice-versa. Deuteronômio 4:1. 16, aliás. Ezequiel 18:20. 2 Crônica 25:4. Deus vinga cuidar dos pais nos filhos até a 4ª geração. Êxodo 25. Deuteronômio 5:9. Todos os homens são culpados pelo pecado de Adão. A culpa passou de pai para filhos por diversas gerações. Romanos 5:12. 41. Jesus foi filho de José, que o foi de Jacob. Mateus 1:16. Jesus foi filho de José, que o foi de HLI. Lucas 3:23. 44. O pai de Salatiel foi Jeconias, Mateus 1:12. O pai de Salatiel foi Néria, Lucas 3:27. 45. Abiúde é filho de Zorobabel, Mateus 1:13. RSA é filho de Zorobabel, Lucas 3:27. 46. São citados os nomes de todos os filhos de Zorobabel.
mas nem Ressa e nem Abiúde estão entre eles. 1 Crônicas 3, 19 a 20. 47. Jorão era o pai de Azarias, que era o pai de Joatão. Mateus 1, 8, 9. Jorão era o pai de Ocosias, do qual nasceu Joás, que gerou Amazias, que foi pai de Azarias, que finalmente gerou Joatão. 1 Crônicas 3, 11 e 12. 48. Josias era o pai de Jeconias. Mateus 1, 11. Josias era o avô de Jeconias. 1 Crônicas 3, 15 e 16. 49. Zorobabel era filho de Salatiel. Mateus 1, 12. Lucas 3, 27. Zorobabel era filho de Fadaia. Salatiel era tio dele. 1 Crônicas 3, 17 e 19. 50. Sela era filha de Cainã, neto de Arfaxade e bisneto de Sem. Lucas 3, 35 e 36. Sana era filha de Arfaxade e neto de Sem. Gênesis 11, 11 e 12. 51. Ninguém jamais viu a Deus. João 1, 18, 6, 46. E 1 João 4, 12. Jacob viu Deus cara a cara. Gênesis 3, 32 e 30. Moisés e os anciões de Israel viram a Deus. Êxodo 24, 9 a 11. Deus fala com Moisés cara a cara. Êxodo 33, 11. Deuteronômio 34, 10. Aqui agora. Ezequiel viu Deus em uma visão. Ezequiel 1, 27, 28. 52. Jesus curou um leproso após visitar a casa de Pedro e Simão. Marcos 1, 29, 40 e 42. Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro e Simão. Mateus 8, 2, 13 e 14. Aliás, não. Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro e Simão. Beleza. Mateus 8, 2, 3, 14. 43. O diabo levou Jesus primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reis do mundo. Mateus 4, 5 a 8. O diabo levou Jesus primeiro para o lugar alto e depois para o topo do templo. Lucas 4, 5 a 9. 54. Quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. João 3, 36. Quem ama a Deus e é o seu próximo tem vida eterna. Lucas 10, 25 a 28. Quem guarda os 10 mandamentos tem vida eterna. Mateus 19, 16 a 17. 55. O sermão conteve 9 beatitudes. Mateus 5, 3 a 11. O sermão conteve 4 beatitudes. Lucas 6, 20 e 22. 56. Jesus adquiriu Mateus como discípulo após acalmar a tempestade. Mateus 8, 26. Jesus adquiriu Mateus, Levi, como discípulo antes de ter acalmado a tempestade. Marcos 2, 14, 4, 39. Observação: contexto indica Levi como outro nome para Mateus, com parente cochete. Mateus 9, 9 a 17. Com ente cochete. Mateus, Marcos 2, 14 a 22. E com ente cochete. Lucas 5, 27 a 39. 57. Centurião se aproximou de Jesus, pediu ajuda para um criado doente. Mateus 8, 5 a 7. O centurião não se aproximou de Jesus, ele viu amigos e os anciões dos judeus. Lucas 7, 2 a 3, 6 a 7. Eita, agora engasgou. Deixa eu ver aqui, vou terminar daqui a pouco. 58. Jairo pediu a Jesus que ajudasse a sua filha, que estava morrendo. Lucas 8, 41 a 42. Ele pediu para que Jesus salvasse a filha dele, que já havia morrido. Mateus 9, 18. 59. Jesus disse a seus discípulos que deveriam andar calçados com sandálias. Marcos 6, 8. Jesus lhes disse que não deveriam andar descalços. Mateus 10, 10. 60. Deus confiou o julgamento a Jesus. João 5, 22. João 5, 27. 30, 8, 26.
parece 2 Coríntios 5:10, parece Atos 10:42. Jesus parece que não julga ninguém, parece João 8:15, 12:57. Nada. Os santos hão de julgar o mundo, os santos, né? 1 Coríntios 6:2. 61. A transfiguração de Jesus correu 6 dias após a sua profecia, parece Mateus 17:1-2. A transfiguração correu 8 dias após, parece Lucas 9:28. 62. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus para que ele se assentasse ao seu lado no reino, parece Mateus 20:21. Tiago e João fizeram pedido ao invés de sua mãe, parece Marcos 10:35-37. Ousadia. Hereges. Olha, agora 63. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com 2 homens cegos, parece Mateus 20:29-30. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com somente um homem cego, parece Marcos 10:56-57. 64. 2 dos discípulos levaram a jumenta e o jumentinho para a Judéia, Jesus da aldeia de Betfagé. Mateus 21:2-7. Betfagé, peraí. Dá uma paradinha aqui, mas agora eu vou voltar, né? Eles levaram somente o jumentinho. Marcos 11:2-7. 65. Ele mandou sua obra de figo após ter deixado o templo. Mateus 21:17-19. Ele amaldiçoava a árvore antes de ter entrado no templo. Marcos 11:14-15-20. Um dia após ele ter amaldiçoado a figueira, os discípulos notaram que ela havia secado. Marcos 11:14-15-20. A figueira secou imediatamente após a maldição ser posta. Mateus 21:19. 66. Jesus disse que Zacarias era filho de Baraquias. Mateus 23:35. Zacarias era filho de Joiada. 2 Crônicas 24:20-22. 66. Jesus manda amarmos uns aos outros. João 13:34-35. Você não pode ser um discípulo de Jesus a menos que tenha aborrecido seus pais, seus irmãos, seus filhos ou sua esposa. Lucas 14:26. 68. Vestiram Jesus com manto camisinha. Mateus 27:28. Vestiram Jesus com manto púrpura. Marcos 25:17. João 19:2. 68. Após o Espírito ter negado Jesus, o galo cantou pela segunda vez. Marcos 14:30-57-72. O galo só cantou uma vez. Lucas 22:34. 60-61. Mateus 26:34. 69-74. Essas são apenas algumas das muitas contradições que podem ser encontradas na Bíblia. Há uma série de explicações possíveis para essas contradições, como os diferentes autores da Bíblia tinham diferentes pontos de vista sobre os eventos de que relataram. Os relatos da Bíblia foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem escritos e podem ter sido alterados ou distorcidos ao longo do tempo. A Bíblia não é um livro de história, mas sim um livro de fé, e as contradições não devem ser tomadas literalmente. Em última análise, cabe a cada um indivíduo decidir como interpretar as contradições da Bíblia. Boa noite.